Ainda deseja insistir nisso, Macaulay? Droga! Deveria saber que é inútil. Sem seus poderes restaurados, é evidente que não teria meios de me ferir. Por que não desiste? Você nesse estado não pode lutar de igual para igual comigo. Maldito Honey, não pense que me venceu. Ainda tenho meus lacaios para recuperar a gema arco-íris. Meus filhos cuidarão deles. Confio na força que possuem. Zilbo é extremamente sábia. E Aya e Rogue carregam um potencial latente que você sequer compreende. Claro. Não pude descobrir muito sobre eles enquanto estive preso na dimensão negativa. Imagino que tenha ocultado suas ações para impedir qualquer vigilância, não é mesmo? O Honeyhole está confiando demais nesses pandas. Mas por quê? O que estou deixando escapar? Ele ensinou um mojo maligno, mesmo sua natureza sendo oposto. Espere! Você ensinou tanto o controle do monge benigno quanto do monge maligno? O Honey, não me diga que... Não pode ser. Está tentando fazê-los alcançar a essência primordial? Isso é impossível. Nenhum ser vivo em todos os cosmos jamais conseguiu usar esse poder. Essa energia foi perdida desde o surgimento da existência. É um risco que decidir assumir. Querendo ou não, já não há outros meios de contê-lo. Você se tornou uma ameaça incontrolável, Macaulay. Ultrapassou o limite do tolerável. Criação e destruição precisam permanecer em sintonia. Lá vem você com esse discurso de equilíbrio. Fala disso, mas nem mesmo segue essa regra à risca. E é por isso que você existe. Eu e você somos necessários para que a realidade não entre em colapso. Ensinei a técnica da essência primordial a Aya e Rogue porque é a única maneira de ajeitar as coisas. Basta de devaneios. Seus alunos não farão diferença alguma. Mas não posso ignorar essa possibilidade. Se eu assumir que eles são incapazes de alcançar tal estágio, isso pode me custar caro. Honey, você está realmente tirando a minha paciência. Vou ter de pôr fim a isto agora mesmo. Activision presents a production entirely made by King Games Mix. Crash Bandicoot: The Nightmare. Press start to begin. Vão cair na ambição. Das pedras estão por vir, inimigos que jamais pude imaginar. Das trevas pilares irão sucumbir. Eu carreguei o rancor nesse deserto de ruínas. Medo, angústia e dor não poderão me impedir. Levarei o sangue e histórias que há em mim. As glórias voam. Enfrentar, suportar batalhas do passado. Mesmo se o mundo for chegar ao fim, você levará os confins, ecoar até as estrelas alcançar. O que está acontecendo? Posso sentir a presença de Uhane e Maika. Eles estão próximos das montanhas. Vou nos teletransportar até lá. Uau! Então, este é o Honeyhole? Mestre Uhane? Aku. É bom vê-lo novamente, meu velho amigo. Mas estamos com pouco tempo. Os aliados de Maika invadiram o templo e avançam em direção à gema arco-íris. Gema arco-íris? Eu te explico no caminho. Alcancem-os e protejam a joia. Estou lidando com Macaulay. Desta vez ele não irá atrapalhar. Aproveitem essa chance e derrotem os inimigos. Entendido.
Espere, mas e a Yaya Panda? Ela é minha amiga, sabe? E eu estou muito preocupada. Pode ficar tranquila, Coco. Vocês a encontrarão no caminho. Ela está acompanhada de um panda vermelho chamado Hog. Os dois estão enfrentando a doutora Anthrope e Mr. Crumb. Mr. Crumb? Então ele retornou, assim como aqueles 3 espectros? E Zilbo enfrenta seu irmão Uka Uka, que também foi atrás da gema arco-íris. Uka Uka? Ele ainda insiste no caminho do mal mesmo após tudo? Vou depressa, não temos mais tempo a perder. Sim, mas antes, Uhane, queria te perguntar uma coisa. Você sabe sobre o Crash Bandicoot? Eu sei sim, e é triste o que está acontecendo com ele. Sinto muito por não ter agido antes. Coco, infelizmente não tem como afirmar que Crash irá melhorar. Contudo, farei o que for possível para ajudar vocês. Obrigada. E por favor, acabe com o Macaulay. Ele já ocasionou muitos problemas pra gente. Tenho plena ciência disso, e é exatamente o que farei. Agora vamos, Coco. Viu só? Mais reforços estão chegando. Isso não mudará absolutamente nada. Eles não passam de formigas que podem ser facilmente esmagadas. Tudo que tem que fazer é tirar você do meu caminho. Os pandas tiveram suas aparências levemente alteradas. Ainda continuam sendo pequenos pandas fracotes. Isso me deixa muito irritado. Eles ainda estão nos subestimando. Vamos lá, Rogue. Hora de aumentar mais os nossos poderes. Só se for agora. Estou vendo que essa luta será mais divertida do que aparentava. Já eu acho que esses dois não vão durar nem um minuto contra nós. Estamos prontos. Vão se arrepender por terem se metido com a gente. Eu vou pegar a gema arco-íris. Não adianta me seguir. Não enquanto eu estiver aqui. Você realmente sabe com quem está lidando? Eu sou o grande maligno Uka Uka. Sei exatamente quem você é. Irmão gêmeo maligno de Aku Aku e um dos maiores lacaios de Macaulay. Então também sabe que se continuar me desafiando, morrerá pela minha magia sombria. Recebo meu poder destrutivo. Não vai funcionar comigo. Passei séculos em treinamento, meditando e fortalecendo minha ligação com o monge benigno. Seus poderes não serão suficientes. Então veja isto. Muito bem. Se quer tanto morrer, então vou liberar ainda mais do meu poder. Olá a todos, eu sou Chick Gizzard Lips. E eu me chamo Stu. E sejam bem-vindos a mais um programa dos Galináceos da King TV. Há algumas horas, o nosso mundo está passando por várias calamidades provocadas por espectros assustadores. E nós estamos no Nitro Airline, a caminho do arquipélago Umpa. Há fortes evidências de que a origem desses espectros esteja atrelada a essas ilhas lendárias. A bordo deste avião estão Sr. Fowler, o financiador do Esquadrão Nitro. Estou aqui para garantir que os recursos não sejam um problema. O renomado diretor de cinema Ratazana. Estou em busca de ideias para os meus próximos filmes. Pasadena Opposson, ajudante de Von Cut, que veio para nos proteger. Eu estou vindo mais do Crash. E também temos as próprias integrantes do Esquadrão Nitro reunidas depois de muito tempo. Exceto Amy, que pelas informações que nos foram passadas, ela já está nas Ilhas Wumpa. A bordo temos as Bandicoots. Líder, cabeça da equipe, estrategista e charmosa, Tawna Bandicoot. Charmosa, estrategista e modesta, claro.
a famosa e lindíssima atriz Elizabeth Bandicoot. Ah, por favor, só Liz. Elizabeth fica pro tapete vermelho. Isabela, a empresária de Wumpa Corp. Os melhores e revolucionários produtos você só encontra na Wumpa Corporation. A gentil e meiga Megumi, especialista em cosméticos. Dizem até que ela inventou repelentes contra fantasmas. Isso é verdade, senhorita Megumi? Claro que sim. E como prova, eu passei repelente em todo esse avião. Chick, Stu, tem aparecido espectros depois disso? Bem, não. Pra falar a verdade, os fantasmas já não apareciam desde o início da viagem. Muito antes de você embarcar com a gente. Por que será que isso aconteceu? Talvez seja conveniência por parte do roteiro. Isso acontece bastante nas mídias de entretenimento. Mas pra uma série com essa magnitude, não vejo dessa forma. Deve ter alguma explicação mais plausível. Diretor Ratazana, talvez a história esteja mais preocupada em aprofundar outras questões do que os nossos próprios problemas. Não acho. Escutem vocês, espectadores do canal do King. Até o final da série teremos explicações para isso e para outros mistérios. Independente disso, nós estamos seguros e nenhum espectro vai nos atacar. Não é, amigo? O quê? Como um fantasma entrou aqui? Megumi, você não tinha usado repelente? Eu usei! Eu sou tão confusa quanto você. Acha que o repelente fraco desses ia me afastar? Ele parece ser um espectro bem irritante, temos que pegá-lo. Acham que conseguem? Será que me acompanham? Bem, é o que vamos ver. Ele foi para os fundos. Talvez hajam mais espectros nesse avião. Vamos, garotas, preparem-se. Eu não queria lutar, mas não temos outra opção. Pasadena, proteja os passageiros. Pode deixar. E por enquanto é isso, pessoal. A nossa jornada só está apenas começando. Fiquem ligados para as próximas notícias da King TV. Bem, se sobrevivemos a isso. Onde é que o espectro foi parar? Atrás de você! Pelo jeito, essa cabeça de espantalho é o único fantasma por aqui. Isso não foi legal. Eu tenho um nome, sabia? E quem se importa? Você é um fantasma e nós vamos pará-lo. Já chega. Eu acabarei com vocês agora, Bandicoots. Ele tem um corpo inteiro agora. Droga! Garotas, os trajes. Pena que a Amy não tá com a gente. As poses ficam bem estranhas sem ela. O quê? É o seu fim. Não! Não pode ser, não pode ser! Como eu, Mr. Crew, posso ser derrotado pelos heróis mais fracos? Mr. Crew, Mr. Crew... Por acaso, você é o Mr. Crumb, dono daquela mansão mal assombrada? Mr. Crumb? Por que todo mundo ainda confunde isso? Mr. Crumb é meu irmão mais velho. Eu me chamo Mr. Crew. Eu ficava nos arredores da mansão dele para garantir que não entrassem invasores. Até que o Crash veio e estragou tudo. Isso.
aquele marsupial aloprado junto com uma máscara de madeira flutuante me derrotaram e entraram no lado do meu irmão. Se Michael não tivesse me proibido de atacar o Crash agora, ele ia ver só. Esse Michael de novo? Por que essa máscara proibiu de atacar o Crash? Não faço ideia. Ele só disse pra eu atacar vocês antes que chegasse até o arquipélago Umpa. Aquele fantasma que vimos antes tinha dito que 3 espectros foram enviados para as ilhas. Se eles tiverem o mesmo nível que essa cabeça ridícula, Crash não terá dificuldades. Isso é ultraje. Eu tenho relevância, tá? Tudo bem que Micah não me mandou junto com os outros espectros para eliminar os heróis das Ilhas Umpa, mas isso não importa. Vocês não têm compreensão do quão poderosos eles são. Seus amigos estarão mortos logo logo. Não há como vencer esses 3 espectros. Se Digger, o esqueleto demoníaco mexicano, lutar a sério, não precisará nem dos outros 2 agirem. Você tem tanta confiança nesses espectros? Tenho certeza que Crash os derrotará. Há anos ele protege esse mundo. Mas desta vez será diferente, Tauna. Michael será o vitorioso. Ou melhor, ele já venceu e vocês ainda não se deram conta disso. Venceu? Acabamos de te derrotar e você ainda diz que seu chefe venceu? É confuso até pra mim, Bandicoot. Michael já previu cada passo de vocês. Já sabia que se reuniriam, viajariam pras Ilhas Umpa e que me derrotariam em pleno voo. E era justamente isso que ele queria. Ele queria que você fosse derrotado? Mas Mr. Crew, por que então aceitou vir até aqui sabendo que não venceria? Porque se eu contrariasse, seria ainda pior. Espere, deixa eu ver se eu entendi. Tá querendo dizer que tudo até agora foi intencional da parte do Michael? Exato. Até mesmo os ataques dos espectros foram parte do plano. Ele deu liberdade para atacarem cruelmente todos os seres vivos da Terra, com exceção de vocês do Esquadrão Mito. Por isso que nenhum espectro invadiu o avião. O diretor Ratazana estava certo. Havia mesmo uma explicação para isso. Eu sabia! Tá, mas então por que nos atacou agora? Sendo que os espectros eram proibidos disso. Michael só pediu para eu atacá-los quando chegassem próximo do arquipélago. Só isso. Eu também não sei o motivo, mas ele tem algo em mente. Pra mim ele tem um parafuso a menos, isso sim. Esquadrão Nitro, falta pouco. Assim que chegarmos às Ilhas Umpa, poderemos ajudar o Crash e nossos amigos. Daqui a alguns minutos nós chegaremos ao nosso destino. Bem, quer dizer que você sentiu a presença de Michael e o Haniolo na floresta de bambu? Por que não vamos até lá então? Porque agora que terminamos nossa luta contra o Thorn Ting, precisamos saber como estão os outros. Se formos até o Michael agora, acabaríamos do mesmo jeito que da última vez, ou até pior. Crash ficaria sozinho e essa é a pior coisa que podemos fazer no estado em que ele se encontra. Se tem alguém que pode refrear os avanços de Micah, esse é o Honey. Isso você pode ter certeza, Amy. Bem, se o senhor diz... E além disso, meu outro eu e Coco estão indo ver como que a Yaya Panda está e localizar a gema com eles. Assim que os outros 2 espectros forem derrotados e nossos grupos se reunirem, decidiremos o que fazer. Um grupo já voltou, o da máscara azul. Mas, um momento aí. O espectro múmia também está com eles. Se acalmem, ele está do nosso lado. O quê? Tiny pensava que todos os espectros fossem maus. Tiny está confuso. Grumble tinha um rancor profundo dos humanos por tudo que ocorreu no passado. Mas depois que passamos um tempo juntos, ele decidiu nos apoiar. Aquaco Azul, eu não confio nele. Já sofremos muito com os truques de Macaoli. E se isso for mais um de seus planos? Eu também acho. Não é uma boa ideia confiar em fantasmas. Ele é legal. O Grumble nunca foi alguém mau. Macaoli está confundindo sua cabeça. Dê uma chance a ele. Obrigado, Garbage. Tudo bem, mas ainda vamos ficar de olho em você, ouviu? Ah? Que barulho é esse? É meu celular. Tauna? Ela tentou me contatar várias vezes, mas só agora que vi. Alô? Tauna? Tauna, é você mesma? Amy, até que enfim conseguimos o seu contato. Oi!
Amy! E não estou sozinha. Liz, Isabela e Megumi, todas estão aí? Desculpe, é que estou tendo muitos problemas aqui. Mas sabemos, o mundo inteiro está sendo atacado por espectros e descobri que a maior concentração deles se encontra aí nas Ilhas Lumba. Por isso que eu reuni todo o Esquadrão Nitro e estamos quase chegando. Sério? Que bom! Como que está aí? Fiquei sabendo que 3 espectros foram enviados para eliminá-los. Sim, mas a boa notícia, Tal, é que derrotamos 2 espectros. Falta só um. Verdade? Ah, sabia que iam dar conta. Crash e Aquaco sempre dão um jeito nessas situações. Tauna, o Crash, ele não está lutando. O quê? Aconteceu alguma coisa? É difícil de te dizer agora. Quando vocês chegarem eu explico melhor. Mas o Crash, ele não está bem, desde a última vez que vocês se viram. Entendi. Certo, Amy. Daqui a alguns minutos chegaremos aí. Tá certo. Tchau, Amy. Tchau. Ai, essa não. O que foi, Tauna? Por causa da bobeira que eu fiz, Crash perdeu o ânimo de lutar. O que foi que eu fiz? Eu não devia ter aceitado aquele acordo com o Pinstripe. Fingi que tinha terminado com o Crash. Tauna, se acalme. Você disse que fez isso para salvar as crianças que estavam presas. Tenho certeza de que se você explicar ao Crash, ele vai entender. Sabe o que é o melhor? Aquelas crianças não estavam presas de verdade. Hã? Elas eram alunas da Academia do Mal de Madame Amberley e estavam se passando por crianças boazinhas. O quê? O Pinstripe só estava seguindo ordens do Micah para desencadear todo esse caos que vocês estão vendo agora. Não, isso não. Até isso? Então quer dizer que tudo é culpa minha? Macaulay me usou? Tauna. Recomponha-se, Tauna. Não foi culpa sua. Agora que sabemos o que aconteceu, é mais um motivo para irmos até as Ilhas Lumba. Sim, você tá certa, Liz. Mestre Micah, tudo está saindo conforme planejado. Bom, considerando que 2 espectros já foram, agora só falta o Digger. Digger? Essa não. Qual o problema, Grumble? Os seus amigos. Estou em grave perigo. O Digger, como poderia dizer, não é bem um adversário que vocês gostariam de enfrentar. Ele é tão perigoso assim? Dizer que ele é perigoso seria pouco. O Digger é o espectro mais assustador e misterioso de toda a dimensão dos gritos. Ele é tão macabro que até os outros espectros têm medo dele. Até hoje ninguém sabe ao certo qual é a sua origem. Eu já senti algo estranho nesse Digger desde a época em que eu e o Crash o enfrentamos. Mas agora estou com muito receio do que pode estar ocorrendo nessa luta. Já chega! É o suficiente, irmãos Komodo. Parem de lutar agora. Deu pra perceber que o Digger ainda está inteiro. Nós não queremos isso. Queremos mostrar o quão superiores somos nós, os répteis. Não precisamos da ajuda de mamíferos e de máscaras Digger flutuantes. Isso não é brincadeira. Desistam logo e deixem a gente ajudar. Não queremos ajuda. Fiquem quietos um pouco. Vocês que dizem ser mestres na arte das espadas deveriam aprender um pouco sobre rendição e colaboração. Eu já sei que os dois observaram todos os movimentos de ataque, e mesmo assim a luta não mudou. Digger continua pressionando vocês. Isso demonstra que ele não está lutando pra valer. Mas com nós 6, podemos contornar essa situação. Eres astuta, canguro. En verdade, les recomendaria a los reptiles que los dejen participar ahora. Quero ver se me traem um pouco mais de diversão. Pode ter certeza que sim. Pode ter certeza que não. Esperem! Eu vou primeiro. Preciso mostrar que sou útil. Eu não fiz nada desde que tudo isso começou. Do que ela tá falando? E eu vou saber. Aqui vou eu. Isso
é o resultado do treinamento que eu tive com o Crush. Interessante. Tienes mucha fuerza en las piernas. Si mi hueso fuera como el de un humano, con certeza se habría roto. E isso ainda não é tudo. Ele não sentiu nada. Agora ele vai sentir. Tome isso! Caixa Paul! Do que esse esqueleto é feito? Joe, elas estão se intrometendo na nossa batalha. O que vamos fazer? Deixe elas. No final estarão clamando por nós. Agora é a minha vez. Hora de testar essas novas mãos mecânicas que a Coco construiu pra mim. Nina, querida, amanhã irei preparar novas mãos pra você. Mas como meus recursos estão escassos devido à destruição do meu castelo, pode demorar um pouquinho. Então tenha um pouquinho de paciência, sobrinha. Durma bem, Nina. Até amanhã. Ah. Hã? Um tigre? Que bonitinho. O que você está fazendo com Pura? Hã? Ah, é você. Pura é meu gatinho e não quero que você o machuque. Já faz alguns anos que eu tenho. Em primeiro lugar, eu não tenho prazer em machucar pets a não ser que sejam bandicoots mutados. E em segundo lugar, como que faria isso se não tenho mãos? Tá bom, desculpe. Achava que você iria ferir o Pura. E por quê? Eu amo pets. Nunca faria isso. Não imaginava que você gostasse tanto assim de animais. Pensei que você fosse aquela típica garota gótica que passa o dia torturando criaturas menores e fazendo os experimentos. Não é isso que seus colegas da Academia do Mal fazem? É, eles fazem isso, mas nunca me envolvi. Quando era criança, adorava correr atrás de bichinhos fofinhos e abraçá-los. Eu queria encher a minha casa com eles. Mas meu pai não aceitava esse comportamento. Então, como castigo, modificou minha estrutura óssea e substituiu minhas mãos de carne e ossos por próteses biônicas. Me deixou deste jeito. Meu tio me resgatou pouco depois. Cuidou de mim e em seguida me deixou na Academia do Mal para que no futuro pudéssemos nos vingar do meu pai e da humanidade cruel que nunca nos respeitou. Eu nunca imaginei isso, mas... Nina, você gosta disso? Como assim? Você gosta de ser uma garota má? Claro que sim! Eu era uma das estudantes da Academia do Mal. Só isso já basta pra provar que sou uma vilã. E vou usar tudo o que aprendi pra colocar esse mundo de cabeça pra baixo. Não sei bem, mas agora sinto que você não é realmente uma pessoa ruim. O quê? Você sempre seguiu as ordens de seu tio, mas... E você? Queria estudar mesmo nessa academia? Se tivesse oportunidade, gostaria de ser novamente aquela garotinha alegre que adorava abraçar? Oportunidade? Coco, tudo que eu toco eu destruo. Já tentei me aproximar várias vezes de pets que ficava encantada. Mas quando toco em pássaros, cães, gatos, répteis e peixes, eu acabo os ferindo gravemente ou os matando. Eu tive que parar, pois se eu não fizesse, continuaria maltratando aqueles que tanto admirava. Eu sou um monstro, Coco. E é esse monstro que vai fazer o meu pai e toda essa humanidade hipócrita pagar. Nina, venha comigo. Este é seu laboratório? O que vai fazer? Vou criar novas mãos biônicas pra você. O quê? Mas meu tio disse que amanhã ele ia... Amanhã? Não sabemos se esta casa ainda estará segura até lá. E não é bom deixá-la nessas condições por tanto tempo. Por que está sendo tão legal comigo? Porque eu estava errada, Nina. Agora eu enxergo você de verdade. Eu sempre te coloquei na categoria de inimiga, sem tentar ver quem você era. Agora eu entendo o que o Crash sempre queria dizer. Seu irmão? O Crash? Como um bobalhão daqueles poderia te ensinar alguma coisa? Você é muito mais inteligente que ele. Tão inteligente quanto eu, tenho que admitir. Hã? Tão inteligente? Não queria dizer que eu sou mais inteligente?
Mesmo assim, nunca pensei que você diria esse tipo de coisa. Mas o Crash não é um idiota. Ele é um irmão muito amoroso e sempre tenta ver o melhor das pessoas. Ele não guarda rancor de ninguém, nem mesmo do seu tio Cortex. Quando vocês se uniram contra os Evil Twins, o Crash por acaso hesitou em ajudá-los? Não. A fortaleza maligna de Victor e Morris. É aqui onde nós acertaremos as contas e varremos o passado para debaixo do tapete. Então você entende, Nina? O Crash nunca age com raiva, ele age com o coração. Ele pode parecer bobo, distraído, mas, na verdade, ele entende muito mais do que deixa transparecer. E mesmo quando tudo desmorona, ele continua sorrindo, porque acredita que sempre existe uma saída. Ele já me ajudou tantas vezes. Crash buscava peças para me ajudar a montar meus periféricos, brincava comigo nos períodos de paz. E também, teve uma vez que fui controlada pelo Entrance. O Crash não desistiu de mim, continuou lutando com tudo que tinha para trazer minha consciência de volta, mesmo quando eu já tinha perdido todas as minhas esperanças. Ele nunca deixou de lutar por quem ama. Eu posso ter um alto QI, elaborar cada passo, calcular tudo com precisão. Mas Crash não planeja, nunca pensa duas vezes. Ele age apenas por impulso e mesmo assim sempre encontra um jeito de salvar o dia. Por mais que eu me esforçasse para tentar entender, eu nunca conseguia completamente. Crash me mostrava que nem tudo se resolvia com lógica ou coerência. Às vezes, você só precisava apenas acreditar e fazer o que pensa em ser o certo. Esse é o meu irmão, e fico tão triste de ver ele, que é tão alegre e divertido, desacordado e sofrendo muito. Acredito que, por ele tentar ver a bondade em todos, começou a sofrer, principalmente depois que a Tauna, que é muito querida para ele, se envolver com um de seus inimigos mais antigos. Macaulay aproveitou isso e o controlou, fazendo todas essas atrocidades. O Crash se sacrificou, separou essa máscara do Crash e deu mais uma chance a ele. Precisamos acabar com isso, Nina. Macaulay precisa ser detido. Se ele continuar, mais pessoas vão acabar sofrendo. E é por isso que estou aqui para te ajudar. Irei construir suas novas mãos biônicas agora. Só aguarde alguns minutos. Prontinho, o que achou? Eu me sinto tão leve. Isso porque eu recalibrei o coeficiente de pressão das suas próteses. Antes, a força de preensão estava configurada com um limiar excessivo. Por isso você esmagava tudo. Eu apenas otimizei os parâmetros de torque e resposta tátil. Agora a pressão se adapta à sua intenção. Isso te exige um controle bem mais refinado. Impressionante. Que tal testar no Pura? Mas ele é seu pet, Coco. Eu não posso fazer isso. Eu poderia esmagá-lo sem querer. Pode ficar tranquila. Por favor, tente. Estou tocando! Eu estou tocando em um bichinho sem esmagá-lo! Consigo sentir seu pelo macio! E se você se envolver em combates, pode usá-las da mesma forma que antes. A força delas foi potencializada em mais de 5 vezes. Muito obrigada! Se não fosse por você, eu não... Espera! Por que eu estou te agradecendo? Eu não gosto de você, Coco. Você é minha rival. Sei, pra mim tanto faz. Agora que te conheci melhor, pude notar que você é uma garota muito legal, Nina. Legal? Mas, uma dúvida, Nina. Por que seu tio nunca fez essa alteração em você? Ele disse que as alterações que meu pai fez em mim eram irreversíveis. O tio Cortex só poderia ajustar algumas peças que poderiam se soltar. Eu duvido muito disso. Nina, o procedimento que fiz em você era algo que o Dr. Cortex ou o Dr. Enidin poderiam muito bem ter feito. Me diga uma coisa, como que era o seu pai?
Eu não me lembro. Eu era muito pequena. A primeira coisa que eu posso me recordar foi de meu tio Cortex me resgatando e depois me levando para a academia. Posso estar completamente equivocada. Mas será que não foi o Cortex que fez isso com você? O quê? Não diga besteiras, Bandicoot. Nina, pense bem. Cortex fez modificações em você. Depois a levou para a Academia do Mal para se assemelhar a ele. Não acha isso muito suspeito? Mas é claro que meu tio quer que eu seja igual a ele. Nós fomos injustiçados pela humanidade. Ele só quer que eu o ajude a inverter o jogo. Você nunca entenderia. E só porque você construiu novas mãos pra mim, não pense que nos tornamos amigas, tá? Eu vou embora daqui. Tentar dormir no meio dessa confusão. Ainda me pergunto por que a Coco me ajudou. Ela não era obrigada a fazer isso. Esquece um pouco, Nina. Eu preciso acabar com esse espectro agora. Muito bem, hora de começar. Isso é, finalmente estou sentindo duro. Parece que vas atrair-me mais entretenimento, chica Pistola. Pra sua informação, meu nome é Nina. Lembre-se disso, Nina. Nina, intentarei não olvidar esse nome, pero não prometo nada, ya que dificilmente recuerdo os nomes de mis vítimas. Tome isso! Adeus! Boa, Nina! É! Eu poderia ter feito melhor. Muito mais. Isso! Acabou com ele! Se atentem, ainda não terminou. Como é? Reintegração! Mas como assim? Não adiantou? Esse esqueleto é muito estranho. Mesmo com os vários socos que dei nele, ele ainda consegue se reconstituir. E ele também parece estar confiante. Por quê? É verdade, queres saberlo? Mira, todos aqui demonstraram grandes habilidades, pero sigo decepcionado. Isso porque ando remostrando todo o que puedo fazer. Não vale a pena. Por que he analisado hasta agora, puedo matá-los, incluso continuando-me. Você vai retirar suas palavras agora, Dig. O que o Digger está escondendo? Quer dizer que, desde o começo, o Digger só está brincando com a gente? Isso não parece bom. Escutem todos, vamos nos unir e atacá-lo juntos. Precisamos acabar com esse espectro logo. Irmãos Komodo, colaborem com a gente, só desta vez. Irmão, acho melhor escutá-lo. Tá bom. Mu, acho que chegou a hora de usarmos aquilo. Mas, Joe, usar essa técnica com o Hellis esqueleto? Eu também queria guardar um momento mais especial, mas acho que o Digger se provou à altura. Tá bom então, vamos nessa. O que eles estão fazendo? Nem eu sei, mas se decidiram usar essa técnica agora, é porque vão lutar com tudo que tem.
Cimitarras venenosas. Agora você vai entender o que acontece com quem provoca a ira dos irmãos Komodo Digger. Assim me gusta. Sinta-se livres. Puede venir como quiera. Uno por uno, todos juntos, não importa. E o resultado será o mesmo de qualquer maneira. Esperem! Já descobri o ponto fraco do Digger. Descobriu? E qual é? É a cabeça. É a partir da cabeça que os outros ossos começam a se juntar. Se ferirmos sua cabeça, iremos finalmente derrotar esse espectro. Mas como vamos atacá-lo? Ele é muito rápido. Não será fácil. Pois é. Deixem isso comigo. Minhas mãos estão maiores. Aquela Bandicoot é fora de série mesmo. Lhe daria um pouco mais de magia, Nina. Agora tudo que você precisa é acertar a cabeça dele. Certo, eu só preciso escolher o melhor momento pra isso. Nós te ajudaremos com isso. Vai! Vai, Nina! Acabe com ele! Adeus, Digger! Conseguimos! Derrotamos o Digger! Droga! Eu queria ter acabado com ele. Não precisa se preocupar com isso, irmão. Ainda temos muitos espectros para derrotar. É, você tem razão. Vamos encontrar mais adversários e... Hã? Mas o quê? Não! Mas o que aconteceu? Eu não vi nada. De uma hora pra outra, o morro. Nem eu consegui enxergar. Esse golpe foi tão rápido que não deu pra sentir a presença dele. O Digger ainda não foi derrotado. Mas como? Eu quebrei o crânio dele. Não tinha mais como ele se recompor. Vocês pensaram que me abriu derrotá-lo solo porque romperam meu crânio? Que ingenuidade! Estou composto de energia negativa. Não sou um ser limitado a huesos e carne. Este corpo é só uma manifestação de minha consciência. Mientras minha essência resista, sempre me recompõe. Creio que agora puedo mostrar minha forma mais poderosa.
Esse monstro maligno está vindo do Digger. Essa energia negativa dele não é igual ao dos outros espectros. A diferença é enorme. Mas o que é isso? Esse poder maligno? Vejo que o Digger finalmente está revelando seu verdadeiro poder. Mostre a esses animais o terror de encontrar com o espectro mais poderoso. Isso só pode ser um pesadelo. Mal. Eu estou aqui. Aguenta firme. Vou arranjar um jeito de você. Hã? É fim de jogo para mim, meu irmão. Esta foi minha última batalha. Sinto muito, de verdade, Joe. Eu sempre fui um obstáculo pra você. Demorei pra perceber isso. Mas agora sei que você não conseguiu realizar o seu sonho de dominar o mundo em nome dos répteis. Por causa da minha incompetência. Joe, me perdoe por ser um idiota que só te atrapalha. Não é verdade, Mo. Todos os répteis são raças superiores. Nenhum é inútil. Principalmente você, irmão. Eu realmente fico muito triste por ter te desapontado. Eu queria tanto que você tivesse orgulho de mim. Queria estar ao seu lado, no domínio do mundo. Agora, irmão, sem mim, você poderá mostrar a todos o que é um réptil de verdade. Não! 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 Por fim, esse dragão de Komodo morreu. Foi demasiado fácil. Que vas a fazer agora? Irmão, você não precisava se preocupar por não conseguir fazer meu sonho se tornar em realidade. A culpa disso, na verdade, é toda minha. Você fez tudo o que podia fazer. Desculpa, Joe. Eu estraguei tudo de novo. É, estragou. Mas você precisa se levantar. Um réptil de verdade não foge de um desafio. Perdemos uma batalha, mas não a guerra. Um dia serão eles que irão se ajoelhar. Eu poderia ter tentado conquistar o mundo sozinho, mas isso ia contra meu ideal de criar um reino de todos os tipos de répteis unidos.
Para eu conseguir alcançar o meu sonho por completo, eu precisava de todo o apoio. Um dia, amor, não estaremos mais submissos aos mamíferos. Nós os colocaremos em seu devido lugar. Nós? Todos os répteis? Todos nós, unidos, imponentes, audaciosos, governando o planeta inteiro. Você poderia até ter sido atrapalhado e desagitado no que fazia, mas você, acima de tudo, era meu irmão. E no fim, essas coisas não importavam muito. Mas você era um gênio em uma coisa: nas lutas com espadas. Poderia dizer que até era melhor do que eu. Você podia até se subestimar, mas eu nunca duvidei de seu potencial. De novo! Mais uma vez! Você melhorou muito. Me venceu desta vez. Eu ganhei? É, por pouco. Mas o nosso nível não é o suficiente. Precisamos nos aprimorar ainda mais. E, irmão, eu sempre tive orgulho de você. Eu vou te ajudar, irmão. Sempre lutarei ao seu lado. Os mamíferos irão tremer ao ouvir o nome dos irmãos Komodo. Você era um verdadeiro réptil, um verdadeiro parceiro, mais do que eu fui. Eu prometo que seu nome será lembrado para sempre. Todos os répteis do mundo saberão de suas bravas ações no estabelecimento de nossa sociedade utópica. Agora descanse em paz, meu querido irmão Mo. Você vai pagar caro por isso, demônio! E agora? O que vamos fazer? Ele matou o Mon com apenas um golpe. Quem é você? Ou melhor, o que é você? Não tenho origem, certo? Não sou como esses espectros tontos que surgem de arrependimentos ou tragédias personais. Eu sou muito mais antigo, muito mais coletivo. Pode dizer-se que sou o mal puro. Surgir a partir dos sentimentos negativos das pessoas. Assim que, tecnicamente, existo desde o momento em que a humanidade começou a viver em sociedade, quando aprendeu a temer a sua própria morte. Sin embargo, eu não tinha rosto, não tinha nome, só era um enredo de rancores, medos, ódio e dolo. Pero isso cambiou quando a muerte deixou de ser só no final e passou a ser reverenciada, celebrada e temida ao mesmo tempo. Siglos atrás, em um lugar que ustedes conhecem como México, pueblos ancestrais prosperaram. Entre eles estavam os maias, um pueblo que mirava a morte não com desesperação, sim com respeito e devoção. Sus altares manchados de sangue, sus dioses de la muerte, sus rituales, todo isso me mudou. Com o passo de las eras, outros pueblos de la região também heredaram desta visão. Los aztecas levaram a muerte a um espetáculo de horror e terror jamais visto. Cada celebração, cada ofrenda, cada lanto e cada alegria dedicada a los que partiram também alimentavam os próprios medos sobre o que havia mais alá. Durante as antigas festividades de esses pueblos, fui, pouco a pouco, tomando forma. Uma forma que refletava o imaginário destas pessoas. Um símbolo que associava com a morte, com o desconhecido. Eu sou, em essência, o próprio medo coletivo. Não sou desses pueblos, sino de toda a humanidade. O temor, a rabia e as lamentações não pertencem a um só lugar. Pero fue en este suelo fértil
em tradições onde minha essência encontrou a oportunidade perfeita para materializar-se. E a consequência disso? Quando essa terra passou a ser conhecida como México, a acumulação de mojos malignos finalmente me permitiu assumir uma forma física. En ese país actual, al unirse las tradiciones de los pueblos antiguos, surgió el Día de los Muertos. La muerte es venerada. Fiestas, altares, velas, calaveras, en honor a los muertos. Todo eso parece tan bonito en la superficie. Pero del otro lado, también se teme lo que no se puede ver. En ese lado oscuro, me alimentava. Por isso esse sotaque que você tem? Exato. En México, a energia negativa se volvió tão forte que adquiriu várias características deste pueblo. E assim, finalmente pude despertar. Apareci este mundo fisicamente por primeira vez ao redor do século XIX. Algumas pessoas empezaram a ver-me vagando pelos cemitérios, e desta forma ganhei fama. Surgiu a lenda de demônio esquelético que atacava cerca de las tumbas. Causar o caos e matar a muitas pessoas. Sí, os gritos de ustedes los humanos eram tão placenteros para mim que nunca queria que terminara. Não pode ser! Quanta crueldade! Esse esqueleto é mesmo monstro. Pero lamentavelmente, se me imponiam limites devido a la existência do selo de la dimensão de los gritos. E foi nesse momento que você entrou em contato com Macaulay? Hã? É sério me haces essa pergunta? Não prestaste atenção a lo que dije? Contato com Macaulay? Pois bem, como pode explicá-lo? Macaulay e eu sempre estivemos muito conectados. O quê? Mas o que quer dizer com isso? Não me diga que você é... Recuerden, estou hecho de los sentimientos negativos de las personas. Sentimento negativo é mojo maligno. E o mojo maligno proviene do poder de Macaulay. Em outras palavras, sou uma parte de Macaulay. Estou diretamente ligado a ele. Eu, Thornting e Grumble somos os espectros mais fortes de la dimensão de los gritos. Pero lo que me diferencia de ellos y de los otros espectros es que yo no era nadie antes de lo que soy hoy. Siempre fui un espectro. Siempre fui un ser cargado de energía negativa, un símbolo de la muerte para las personas. Lo que me contenía era la existencia del selo de la dimensión de los gritos. Pero ahora que está conectado con este mundo, puedo revelar toda mi energía negativa acumulada. Muy bien, es hora de tomar más vidas. O que é isso? Eu não consigo me mexer. O meu corpo inteiro está tremendo. Por quê? E eu estou com tanto medo que não sei o que fazer. Esse espectro tem poder negativo estrondoso. Não temos chances de enfrentá-lo. Precisamos recuar por hora. Vocês podem ir, mas eu não vou. Do que está falando, Joe? Você vai acabar morrendo. Não. Meus objetivos vão me manter em pé. E não é uma caveira que vai encerrar essa minha jornada. Lo admito, Joe. Tienes un espíritu fuerte del orgullo de lo medio. Eso es capaz de superar cualquier barrera. Pero lamento en informarte que el mío es insuperable. Ese es tu último día, al igual que el de todos ustedes, enemigos de Michael. Entonces, por eso, digo que puede venir. Muéstrame todo lo que tiene y muera como verdadero guerrero, Remka.
fraco. Reúna-se com o resto do grupo. Vou dar um jeito de eliminá-lo. Mas, Joe! Vão agora! Eso es lo mejor que puedes hacer. Não vou deixá-lo aqui sozinho. Se quer mesmo enfrentá-lo, então darei os meus poderes a você. Vou teleportá-los para longe daqui. Encontrem-se com os outros. Joe, use meus poderes mágicos. Assim você terá como resistir a todo esse monstro maligno. Eu não quero. Não gosto de depender de outros meios em uma batalha. Prefiro lutar com as minhas próprias forças. Deixe seu ego de lado por enquanto. Já disse que não quero ajuda. Se segues com golpes tão patéticos, nem sequer vas a poder tocar-me. Irei te derrotar, Digger. Não sei como, mas eu vou te derrotar a todo custo. Mas que uma broma. Em pouco tempo tendrás o mesmo destino que tu hermano fracassado. Toma esto. Vou te dar mais força, Joe. Aceite isso. Além do mais, não estamos falando de alguém comum. Ele matou seu irmão, Joe. O Digger, ele é um demônio muito perigoso. Precisamos nos unir. Ah, droga. Se não tem jeito, tudo bem. Vou usar toda a minha magia para te ajudar nessa luta. Como se eso fuera servir de algo. Puede intentarlo, no os voy a detener. Estaré esperando aquí mismo. Você vai voltar para o túmulo agora, Digger. Impressionante. Tus cuerpos son muy potentes, dragón de Komodo. E eu só estou começando. Não vou Digger, vou acabar com você. Vai pagar por ter matado meu irmão. Matei a tu hermano porque era débil. E tu não foste forte para protegê-lo.
Joe, enquanto matá-lo, vou matar a los demás. É só questão de tempo. Acabarei com tua vida neste mesmo momento. Acho que você ainda não entendeu que nós, répteis, somos muito teimosos. Atenção, passageiros, estamos iniciando nosso procedimento de descida. Em instantes, pousaremos nas Ilhas Wumpa. Oni, ali estão as Ilhas Wumpa. Até que enfim chegamos. É impressão minha ou o arquipélago está diferente da última vez? É mesmo, eu também percebi. Não eram para ser 3 ilhas? As ilhas se juntaram. Agora existe apenas uma grande ilha e alguns pequenos pedaços de terra espalhados em volta. O que aconteceu aqui? Eu não sei, mas tenho certeza de que isso tem a ver com os espectros. O que tem a dizer sobre isso, Crew? Hã? O Mr. Crew desapareceu! Deixa pra lá. Se ele aparecer de novo, é só derrotá-lo como fizemos antes. Todas prontas? Sim! Chegou o momento de resolvermos esse problema. Crash, por favor, reage. Eu vou explicar tudo assim que eu estiver com você. Donna e seus amigos finalmente chegaram às Ilhas Wumpa. A etapa final de acabar de vez com o Crash está prestes a começar. Do que você está falando, Macaulay? Crash está fora do seu controle. Os amigos dele estão protegendo. Ah, você realmente acredita nisso? O que quer dizer? Crash é uma peça valiosa demais. E obviamente eu não o deixaria para trás. Mas você foi separado dele. Não o controla mais. Seu plano original fracassou. Não diria que fracassou. Eu apenas fiz alguns ajustes. De fato, eu queria tomar o controle de Crash até o fim, especialmente para o que está por vir. Mas acredito que, sendo ele mesmo, o resultado pode ser ainda mais devastador. O Raniolo. Crash está em coma, sendo consumido pelas próprias energias negativas. Ele não superou seus medos e traumas que o levaram a ser meu receptáculo. Enquanto permanecer assim, continuará sofrendo sob minha terrível maldição. Maldição? Macaulay, por que você ainda insiste no Crash? Por que, Ohani? Quando eu estive preso na dimensão negativa, pude observar todas as realidades deste vasto multiverso.
Em algumas delas, o mal dominava, mas em outras, eram os heróis que triunfavam. E na maioria delas, Crash Bandicoot era o pilar central. Enquanto ele estiver firme, não haverá como eu reinar plenamente. Crash me separou do Crash, e isso realmente me assustou na hora. Mas ele não pôde se livrar da maldição, e isso é tudo o que importa. E a Tauna? Qual o papel dela nisso? Tudo. Eu permiti que Tauna fosse para as Ilhas Umpa de propósito, e fiz questão de pedir a um de meus servos que revelasse meu plano a ela. Mas por quê? Isso não o compromete? Pelo contrário, saber a verdade fará com que ela se sinta culpada por tudo o que está acontecendo agora. O que, neste caso, não é bem uma mentira. Mas foi você que manipulou tudo. E ela também sabe disso, porém não muda o fato de que ela foi envolvida. E esse peso, esse sentimento de culpa, ficará sobre seus ombros. Tauna, neste estado, não conseguirá reerguer o Crash, pois para alguém reerguer outra pessoa, é necessário que esteja ao menos em um estado mínimo de confiança, coisa que ela não tem mais agora. E quando os dois se reencontrarem, a maldição alcançará o seu clímax. E o que vai acontecer? Está quase na hora. Nós não precisamos mais sofrer assim. Finalmente cumpriremos o propósito que nos foi imposto. Ela vai pagar por ter nos magoado, por ter nos dado falsas esperanças ao longo dos anos. Por isso que, para acabarmos com esse sofrimento, precisamos matar a Tauna.